aqui junto comigo, porque a gente vai falar... Você já tentou fazer alguma dieta? Me conta. Ó, até abri aqui, ó. A gente abriu lá nas redes sociais, @Gazeta Mulheres, as nossas enquetes ali. Tem uma fotinho comigo assim, ó. Escreve lá nos comentários se você já tentou fazer alguma dieta que não deu certo. Porque, olha, gente, é tanta dieta que aparece. Internet traz um monte delas. E aí, a gente segue, não segue, dá certo, não dá certo? É o que a gente vai descobrir agora com a Amanda Regina. Obrigada, Glória. Que é nutricionista, tudo bem? Tudo bem. E aí, gente, é tanta dieta que a gente tem aí na internet que realmente... Tem. Você já fez alguma dessas malucas? Das malucas, não. Não? Não, porque eu tenho medo. E assim, quer saber? Eu gosto de comer. Eu também gosto. E aí, quando vem esse negócio de restringir, não pode isso, não pode aquilo, acho que eu vou ficar tão irritada que é melhor eu nem começar. Esse devia ser um efeito colateral que a gente deveria ter colocado em todas. E que eu acho também muito importante, como efeito colateral, a baixa de estima, né? Porque cada vez que a gente começa uma coisa que não dá certo, a gente se sente mal com a gente mesma. Aí dá uma frustração pior ainda. Pior ainda. Mas eu lembro quando eu era jovem, fiz técnico em nutrição, dieta do abacaxi, que eu até esqueci. Tipo, você tá fome, você come abacaxi, porque era diurético. Ganhei uma alergia a abacaxi. Até hoje eu não posso comer abacaxi. Jura? Porque eu pensei que abacaxi é uma fruta super ácida, devia dar algum problema no estômago, não? Super, dá dor de estômago, dá sensação de infecção urinária, pode facilitar a infecção urinária. Então tem riscos que a gente nem imagina de fazer essas dietas da telha, né, que dá na telha da gente. Eu me lembro da dieta, vamos falar dessas dietas? Essas que viralizavam. Lembra da dieta da lua? Né? Lembra dessa? O que é a dieta da lua? A dieta da lua era quando a lua mudava, você passava um dia à base de líquidos. Então, por exemplo, a lua virava de minguante para nova. Aí nessa virada, você passava o dia tomando líquidos. Então, 4 vezes por mês? Isso, você fazia um detox. Um detox. Que hoje ganhou. Eu acho que elas são os avós dessas dietas, de dietas que a gente vê hoje, né? Então, dieta da lua virou dieta líquida, detox. Então a gente tem uns avós hoje. E aí o problema, né, que você não tem comprovação científica e na verdade a pessoa não emagrecia. Ela perdia muito líquido, ela se desidratava, o que tem riscos, e aí ganhava o peso todo de novo, né? O efeito rebote. Né? Então, dieta da lua, enfim, já fez essa aí? Deu certo pra você? Vamos lá, vamos pra mais uma. Qual é a outra que a gente tem aqui no nosso telão, dessas dietas que viralizaram muito? A dieta da sopa. Dieta da sopa. Foi muito famosa Pelo essa. amor de Deus. Tomate, berinjela e as repolho. Chuchu. A minha avó fazia essa dieta. Se ela tivesse Ela fazia? Qual o nome da avó? A Claire. Claire. Dona Claire tá aqui com a gente? Deve estar aqui com a gente. Dona Claire, a senhora fazia essa dieta da sopa? Funcionou pra senhora, Dona Claire? Eu acho que funcionava, voltava. Mas assim, eu lembro do cheiro, porque assim, repolho com tomate, com um monte de coisa, não era agradável, né? Aquele dava um cheiro forte, essa dieta. E assim, também desidrata, também dá mal-estar. Eu acho assim, eu tenho uma festa hoje à noite, o pessoal usava muito pra isso, né? Só que aí a chance de você desmaiar na festa, Glória, era muito grande, Por quê? né? Eu tenho uma amiga, que só pra você ter uma ideia, ela fez essas dietas malucas pra emagrecer pro vestido de casamento, engordou no casamento na lua de mel, que não cabia mais na roupa. Então, assim, todas essas coisas muito drásticas que a gente faz, além de tudo, tem risco cardíaco grande. Por quê? Você imagina que o seu corpo tá habituado a bombear sangue pra todo o corpo. Certo. Se você emagrece muito rápido, ele faz a mesma força pra bombear. Você pode ter um ataque cardíaco nessa mudança. Você pode sofrer de desidratação, dependendo do número de dias. Eu não tô falando que um dia a pessoa vai passar mal com uma dieta sem suporte. Porque o mínimo do mínimo pra gente ficar vivo é entre 1.000 e 1.200 calorias. Tá? Então, menos do que isso, a gente vai ter algum mal-estar. Já vai se sentir. Já vai se Agora, sentir. essa dieta da sopa, eu me lembro que era uma sopa que ia um monte de elementos ali, de legumes, né? A gente ficar só tomando uma sopa dessa, que além disso, né, que você acabou de falar sobre uma redução muito drástica na quantidade de calorias,
pode desidratar, pode fazer mal pro estômago, o que pode acontecer? Pode desidratar, esse excesso de fibras pode também soltar o intestino, né? Então esse excesso de fibras, se a pessoa, em compensação, comer um monte de fibra e não beber água, pode prender o intestino. Dá o efeito contrário. Dá o efeito contrário. E assim, a gente precisa ao dia, já contei isso várias vezes, 50 nutrientes diferentes. Mesmo que eu coloque muitos legumes nessa sopa, eu não estou completando 50 nutrientes diferentes. Tá? E aí, essas carências nutricionais, ela provoca um efeito de fome. Porque como é que o nosso corpo fala com a gente? Eu tô precisando de ferro. Então, ele fala assim, come alguma coisa que tenha ferro. A gente fica com fome. Então, muitas das nossas compulsões não são somente emocionais, podem ser físicas, pelas carências de nutrientes. Carência de nutriente, aí dá aquela fome. Aquela fome para ver se seu corpo, se você atende aquele chamado dele, vamos colocar assim. Aí você toma mais sopa, ou seja, não vai adiantar em nada e só vai piorando os seus sintomas. Por isso que pode dar o efeito sanfona. Exatamente, exatamente. Ah, olha só. Aí tem aquela dieta Duncan. Dukan, é isso? Dukan? Dukan. Como que era essa? Eu diria que ela é a avó da dieta ela é a avó da dieta das proteínas. Você comia, né, então, bastante proteína, restringia carboidrato. Não podia comer carboidrato? Não, ela tinha carboidrato, por exemplo, integral em algumas fases, porque ela separava por fases. Era aquela dividida em fases. Isso. Eu me lembro dessa. Isso. Então, assim, o que você pode fazer? O excesso de proteínas pode fazer uma sobrecarga renal, tá? E uma sobrecarga de fígado. E também essas mudanças de líquido que a gente está falando, tá? Você tem que pensar no coração, mas também você pode favorecer cálculos ao longo do corpo. Então, cálculo renal, você pode cálculo de vesícula, né? Então, hoje é muito comum as mulheres perceberem que estão com cálculo na vesícula e que pode vir de dietas malucas feitas, assim, pode favorecer, vamos colocar assim dentro do corpo. Olha só, que coisa. E aí, imagina, gente, eram fases, né? Então, primeira fase, só isso. Segunda fase, pode acrescentar esse alimento. Era isso, né? Era isso. Ou então restringia um tipo e entrava um outro. Sim. Por exemplo, a gente sabe o quanto é importante a gente comer proteína hoje em dia. Perfeito. Agora, a gente se alimentar só de proteína, isso com certeza não vai fazer bem. Isso intestino, não está fazendo bem, tá? Esse excesso de proteínas pode deixar a gente mais ansioso. Por quê? Porque carboidrato produz serotonina, dá hormônio de bem-estar. E quando eu tô falando aqui de carboidrato, eu não tô falando de pãozinho branco. Eu tô falando de fruta, de raízes, de mandioca, de batata doce, assim, eu hoje acho até um risco a gente tirar a fruta doce, porque a gente tira a fruta e aí enche de açúcar o prato ou de refrigerante, que é o que as pessoas têm feito hoje em dia. Estão com medo de comer fruta, mas aí ficam com vontade de doce. Por quê? Porque o doce é um sabor natural, a gente pode ter vontade. Sim. Só que o sabor de uma fruta, sei lá, uma manga tá aqui e aqui o de um doce tá muito mais aqui. De um brigadeiro, tá na panela de brigadeiro, exato, né? Então assim, era melhor comer uma fatia de manga, outro dia uma porção de uva, outro dia uma banana, que são frutas doces, até com mais glicose, do que encher a cara, por exemplo, ficar com necessidade de doce e comer o prato de brigadeiro de uma vez só. Tá aí. Daqui a pouquinho a gente vai trazer aqui dietas que funcionam, tá? A gente tá falando dessas aqui, mas daqui a pouquinho a gente vai trazer as que funcionam, as que dão resultado, as que são boas para a saúde, não é isso? É isso mesmo. Aí teve aquela dieta Atkins. Essa é o vovozão das proteínas hoje, das low carbs, tá? Dizem as más línguas que ele faleceu de coração fazendo essa dieta, porque ele faleceu mesmo de problema de coração. Porque, na verdade, tá? Essa daí você comia gordura e proteína sem limite nenhum. À vontade. Essa é aquela que não incluía carboidrato de jeito nenhum. Não incluía carboidrato de jeito nenhum. Nossa, gente, eu tinha amigas fazendo. E o pessoal foi muito famosa essa dieta, tá? Eu vou explicar por que ela funcionou depois e qual que é o princípio dela. Agora, o risco cardiovascular dessa dieta é muito grande porque o consumo de gorduras saturadas era muito alto e de proteínas muito ruins, porque liberava salsicha, linguiça, um monte de bacon,
né? Então, o que a pessoa comia de café da manhã? Bacon. Né? Bacon, porque isso não tinha nenhum carboidrato. Bacon com ovo. Bacon com ovo, né? Que é café da manhã de americano, aí você fala assim, e americano é um povo saudável? Dá para responder já. Tem uma epidemia de obesidade muito forte lá no país. De síndrome metabólica hoje, pior do que a obesidade é o que a gente conhece, mas o que é a síndrome metabólica, Glória? É quando eu tenho problema de hipertensão, de obesidade e de diabetes. E esse risco aumenta muito quando você entra em contato com essas 3 doenças, o risco de ataques cardiovasculares ou, né, de danos mais sérios à sua saúde. Tá né? aí. E hoje a gente tem combinações, né? A pessoa já vai, e assim, pra mim a saúde nunca dá saltos. O que eu quero dizer com isso? A glicose vem aumentando um pouquinho, aí você vai aumentando, não, mas tá no limite, tá no normal. Gente, se deu salto, se aumentou, já presta atenção, né? Não espera dar salto. Realmente tá péssima já, né? Exato. Bom, agora, a gente falou aqui com todo respeito aos nossos vovôs e às nossas vovós, dos vovôs e das vovós das dietas, né? E essas aí realmente não funcionavam. Vamos falar agora daquelas dietas mais modernas, mais atuais, que têm comprovação científica que realmente funcionam, não é isso? Perfeito. E aqui a gente está com a palavra dieta. E eu queria esclarecer ela, porque palavra dieta, do latim, vem de dietare e significa estilo de vida. Então, quando a gente pensa numa dieta, ela tem que caber no seu estilo de vida. Certo. Isso é muito importante. Aí a gente tem dietas, Glória, que são mudanças de nutrientes. Por exemplo, eu diminuir carboidrato, eu aumentar a proteína, eu aumentar a gordura, eu estou mexendo no nutriente da dieta. Certo. E a gente tem dietas baseadas em estilos de vida. Por exemplo, uma pessoa vegana que resolveu ficar realmente sem comer proteína animal ou usar couro, né? Isso é um estilo de vida. Certo. Amanda, existe dieta perfeita? Todas as dietas podem ter carências e benefícios, Por isso que muitas vezes precisa de... assim, às vezes o pessoal fala assim, mas eu sei o que comer, eu só não faço. E eu brinco, nossa, faz mais de 20 anos que eu estudo nutrição, às vezes eu não sei ainda o que fazer. Tô brincando, eu sei o que fazer em alguns momentos, mas assim, é um assunto que é muito delicado, porque tem que envolver o que a pessoa gosta, a dieta também tem a ver com você sempre incluir, porque você vai manter mais tempo. Sim. Então, se você é a pessoa que gosta do docinho, coloca um docinho depois do almoço, né? Não faça nada radical. E nessa proposta aqui, a gente trouxe dietas que funcionam. Então, a primeira que eu queria contar... Dieta que funciona, atenção, presta atenção aqui, ó. Que essas aí são boas para nossa saúde. A mediterrânea, tá? Dieta mediterrânea. Mediterrânea. Os estudos de longevidade, e tcharararã, né? Que linda. Os estudos de longevidade, eles foram baseados em zonas azuis. O que são as zonas azuis? São as zonas temperadas do planeta, que fica bem entre o... Não entra na parte mais quente, na linha do Equador, nessa parte aqui um pouquinho. E aí do Equador um pouquinho para cima? Do Equador um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Pouquinho são as zonas temperadas. Certo. Então tem estudos no Japão, tem estudos do Mediterrâneo, tem estudos também da Colômbia, do Peru, tá? Então são dietas que têm um estilo de vida em alimentos saudáveis. O Brasil já tá fora. O Brasil tá fora, mas a gente vai falar da dieta brasileira também, que eu também trouxe aqui, tá? Então o que é a dieta mediterrânea? Frutas roxas, né? Uva que eles comem, o uso de vinho com moderação. A gente pode pensar nos italianos, nos espanhóis. Italiano, espanhol, gregos, né? A batata como uma fonte de carboidrato, né? Salada, castanha, semente, brócolis, mais uso de peixe do que de carne. E o azeite, né? O azeite regando tudo. E a dieta do Mediterrâneo, ela é super elogiada pelos especialistas, inclusive, né? Vamos entender exatamente por quê, porque, afinal de contas, a gente viu ali que ela tem vários grupos de alimentos. Então, ela tem o peixinho, ela tem a saladinha, ela tem o carboidrato, ela tem a frutinha. Então, vamos entender, assim, de que forma que isso é combinado e por que ela é tão elogiada. Ela é... Quer dar um respirinho? Vamos dar um respirinho aqui? Vamos lá. Enquanto isso, eu vou falando aqui com você. Porque a gente sabe, assim, gente, arriscar dieta é uma coisa muito perigosa. Essas coisas... E na internet, o que aparece de dieta, só por Deus, né? A gente abre ali, já tem... E tem sempre alguém com uma fórmula nova, uma novidade que vai mudar a sua vida radicalmente.
calma. Vamos entender o que é realmente comprovado pela ciência, o que realmente funciona para o nosso dia a dia, não é? Então vem aqui comigo para falar sobre a nossa dieta. Depois que você teve uma noite bem gostosa, descansou, aí a gente volta com os alimentos. Dieta mediterrânea. Vamos entender, Amanda, por que essa combinação Funciona. é tão boa? Se a gente dividir mais ou menos o prato em 4 partes, Glória, você Certo. tem uma parte para salada, uma parte para legumes, Tá. uma parte para uma proteína magra e uma parte para o carboidrato, tá? Então, isso é muito interessante. E uma parte para gordura, tá? Que é insaturada ou poliinsaturada. Que no caso é o Então, azeite. Exatamente. Então, o azeite é muito famoso, né? Na Espanha, na Grécia, na Itália. Nossa, e azeite Além é de maravilhoso tudo, de a lá. atividade física lá e a água, né? E um estilo de vida que descansa, que tem pausa, que tem risada, que tem sorvete italiano, né? Ai, gente, pronto. Entendeu? Tem o gelato. Tem o dolce far niente. Por falar em italiano, daqui a pouquinho a gente vai ter receita segredo da Quiropita. As mamas da Quiropita vão abrir uma receita aqui que é secreta e você vai conhecer daqui a pouquinho. Então fica com a gente que a gente vai ter aqui, ó, receitinha que só mulheres traz pra você. Então, que essa delícia. combinação e essas sementes também, né? E uma dieta, porque assim, é difícil em estudos na nutrição dentro da população. Por quê? Porque eu acho, você faz um rato comendo berinjela, vê o que melhora. Você faz um ser humano comendo berinjela, ele não come só berinjela. Verdade. Então, estudos populacionais, eles levam mais a sério. Por quê? Porque eles pegam comportamentos relacionados à alimentação, né? Então, por isso que aqui funciona, porque você tem um equilíbrio de nutrientes, tá? Tá aí. E você tem também uma quantidade de proteína menor. Tá? Então, assim, essa até é uma conta que eu sempre falo para os pacientes. A palma da mão para carne vermelha até 3 vezes na semana e a palma da mão completa para peixe ou frango, tá? Só para você ter uma ideia, quando eu aprendi nutrição há muitos e muitos anos atrás, a gente ainda usa essa conta, são cerca de 100 a 150 gramas de carne vermelha. Quem faz churrasco calcula 500 gramas per capita. Ah? Então, você imagina que no verdade. domingo as pessoas já extrapolam a quantidade de carne. Então, realmente vai gerar impactos na saúde. E a gente não tem ali um reservador de proteína, né? Fui lá e enfiei o pé na jaca ali no nosso churrasco. Aí, bom, vou colocar aqui no meu guardador de proteína, que aí ao longo da semana não preciso nem comer proteína, Então, porque eu já comi tudo no domingo. Não pode Não fazer existe, isso. porque na verdade o corpo é igual remédio, né? Você tá com alguma coisa lá, você não vai tomar a cartela de antibiótico para sarar lógico, mais pelo rápido, amor você de vai Deus. passar mal. Ah? Então, alimentação, aliás, tudo na vida, né? Atividade física todo dia, beber água todo dia, dá trabalho o ser humano, né? Essa daqui é uma que chama low carb, tá? que é Então, essa? Essa funciona? ela pode funcionar. Tá? Certo. Quando eu acho que ela funciona, Glória, paciente que está com a glicemia alterada, paciente que está precisando, assim, se motivar, porque já fez muitas dietas malucas, ela dá um resultado um pouco mais rápido nesse sentido da retirada do carboidrato, tá? Mas é uma retirada total, Então, vou mostrar agora. temporária. Tá? Ela pode ser uma retirada com carboidratos melhores. E aí ela funciona. Então, aqui, a gente escolheu para ela aquele arroz 7 grãos, por exemplo, tá? Então, isso seria Então, um almoço. pode comer carboidrato. Poderia comer, tá? Agora, o low é de baixo, tá? Então, assim, talvez você não tivesse carboidrato, café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar. Eu sempre falo para o paciente priorizar o do almoço. Por quê? Porque tem ainda a tarde. E se você não coloca carboidrato no almoço, particularmente as pessoas sentem muita fome à tarde. E o nosso cérebro precisa de Exato. carboidrato para funcionar. Então, nosso cérebro só entende carboidrato, É. tá? O nosso cérebro não entende nem gordura, nem proteína. Ele precisa, o maior consumidor de carboidrato, na verdade, é 80% é o cérebro. Olha só, gente. E aí a pessoa tá cansada, com dificuldade de se concentrar. Então, por exemplo, hoje muita gente com déficit de atenção, tirando o carboidrato. Na verdade, essas pessoas deveriam
deveriam estar colocando carboidratos melhores, né, do que retirar carboidratos. E aí, o que mais tem nessa dieta? Aqui ela também vai ter salada, então aqui ela tem carboidratos, assim, que são carboidratos de legumes, né? Então cenoura, beterraba, que tem uma quantidade maior de carboidrato, mas não é um carboidrato, por exemplo, de um pão branco, macarrão, exato, tá? Entendi. Mas ela pode reduzir. O quanto reduzir? Depende o quanto de peso que a pessoa tem para emagrecer, depende o quanto tempo ela vai seguir essa dieta, tá? Eu no consultório gosto muito de dietas intermitentes. Então você faz uma temporada volta para outra, depois vai para outra, até porque isso traz maior variedade de nutrientes. A pessoa não enjoa, porque a pessoa pode enjoar aqui, tá? Aqui também você pode reduzir algumas frutas que eu estava falando, né? Então a uva, a manga, a banana, então você pode dar uma retirada momentânea. Entendi. É. Essa aqui, então, é a low carb. Low Aí carb. Qual que é essa aqui? Essa daqui, tá? Você quer palpitar? Vou te apresentar o prato, quem sabe? Bom, ela tem proteína, ela tem legumes, tem fruta, não sei. Tá? Ela é a dieta cetogênica. Cetogênica, é o contrário. Cetogênica, tá? Desculpa. Tá? Então, o que é a dieta aqui cetogênica, tá? Corpos cetônicos, quando você estava falando do cérebro, tá? Se eu não dou glicose para o meu cérebro, ele precisa de glicose. Ele vai produzir a partir ou de proteína ou de gordura. Então, ele vai ter que tirar o carboidrato. Então, é uma transformação bioquímica de gordura ou proteína em carboidrato. Isso aumenta meu metabolismo para eu fazer isso. E isso também dificulta, eu tenho menos calorias, na verdade, também nesse sentido. Essa aqui tira o carboidrato? Ela tira o carboidrato. Então, de fruta, eu fico com abacate, limão e frutas vermelhas. Não é toda fruta que pode comer. Não é toda fruta que pode comer. Você vai ficar com abacate, limão, frutas vermelhas e coco, tá? Aqui você também tira cenoura, beterraba, esses legumes, abóbora, por exemplo, batatas, raízes, tá? Você mantém, então, esses vegetais de baixo índice glicêmico, mais folhas no prato. Aqui a gente colocou o abacate para ilustrar e uma proteína magra, tá? Você até tem porções de gordura, também nesse sentido de complementar as calorias, mas também mais limitado nesse sentido. Essa daí limita bastante, né? Limita bastante. Essa pode ser utilizada como um tratamento. Então, por exemplo, a pessoa está com a glicose explodindo, tá muito acima do peso, ela pode começar por aqui, sei lá, 10, 15, 20 dias. Às vezes, em alguns tipos de câncer, essa dieta é utilizada, porque o câncer, o tumor, ele se alimenta da glicose, tá? Então, eu já usei essa dieta em alguns pacientes, por exemplo. Por quê? Porque quando você retira o carboidrato, você pode diminuir o crescimento desse tumor, né? Então, nesse sentido, em termos de saúde, é uma dieta que pode ser utilizada. Eu também atendo muitos pacientes vegetarianos e aí, no lugar da proteína animal, a gente pode colocar o tofu, a gente pode colocar ovo, a gente coloca, às vezes, suplementos de proteína, né? Mas é essa combinação de baixo índice glicêmico e a produção de corpos cetônicos que é o fundamental para essa dieta. Dieta cetogênica. Cetogênica. E aí, o que vem para cá agora? Aqui vem um estilo de vida, né? E aí, por exemplo, que aí hoje cada vez mais aumentando, que são as dietas vegetarianas. Que aí é aquela pessoa que realmente opta por estilo de vida. Opta por estilo de não vida. comer mais carne. Exato. Eu mesma. Né? Você é vegetariana? Eu sou vegetariana, sou. E aí, como é que faz? Como é que a gente, por exemplo, suplementa a proteína? Então, aqui a combinação de arroz com feijão, ela tem os mesmos aminoácidos que a carne vermelha. Ok. Exato. Então, assim, se você for pensar, por exemplo, a vaca que tem 1 tonelada, ela só come grama. Isso. Então, a gente não pode pensar que só carne vai gerar proteína. A gente tem muitas fontes na natureza que geram. Como eu falei, podem ter deficiências todas as outras dietas? Podem. Nessa, o risco, a minha preocupação é sim ter a preocupação das proteínas e também de ferro e B12, tá? Entendi. Agora, é uma dieta que pode ser bastante variada. Então, a gente trouxe aqui
arroz integral. Então, por quê? Porque cereais integrais aumentam mesmo fibras, micronutrientes, né? Então, magnésio, que é um que eu sempre conto, que a pessoa fica com o olho piscando, ou sabe aquela perna que fica sacudindo? Isso é deficiência de magnésio. O magnésio traz um relaxamento no corpo, tá? Então, aqui saladas, folhas, como proteína a gente trouxe o ovo, mas se essa pessoa fosse vegana, ela ficaria com a combinação de arroz, feijão, legumes, salada, por exemplo, e nada de animal. Né? E às vezes tem que suplementar se ela for vegana. Pode ter que suplementar também, tá? Agora, tem um termo hoje, Glória, que é muito legal, que é a pessoa flexitarian. Você já ouviu falar desse? Nossa, isso eu não... Já ouviu falar em flexitarian? Flexitarian, tá? Que a pessoa, tem uns pacientes flexitarian, eu acho muito chique, que é a pessoa que deixa para coisas emocionais, por exemplo, ela parou de comer carne, mas aí a avó prepara a feijoada, ou ela vai na casa da mãe que fazia a receita de carne moída da infância. Eu sou flexitária todos os dias. Que assim, é a pessoa que se flexibiliza, por isso que chama esse nome, tá? A comer de vez em quando a proteína animal nessas receitas emocionais, por exemplo, ou pela dificuldade de estar em algum lugar e às vezes pela quantidade de o quão aquilo é fresco. Então, assim, ela não resolve comer peixe do mercado, mas se ela vai à praia e o peixe é pescado, é uma pessoa que flexibiliza aceitar o peixe, já que ele está fresco. Entendi, eu sou flexitária todos os dias. Ótimo, agora você nem sabia que era flexitário. Todos os meus alimentos são emocionais. É um bom termo, não é? Não é muito chique? Adorei. Eu tenho paciente vegetariano que às vezes consome peixe. Aí o radical para peixe, porque vegetariano é alguém que come vegetais, alimentação baseada em vegetais. Hoje também tem um nome que é plant-based, né? Alimentação baseada em plantas, porque a gente vive importando esses nomes. É a mesma coisa, não? É a mesma coisa. Agora, você pode ser ovo vegetariano, então você come ovo e vegetais, ovo lacto vegetariano, ovo leite vegetal. Agora tem o radical de peixe, que é ictio. Então você pode ser ictio ovo lacto vegetariano. Meu Deus do céu. Então é uma pessoa que come, é melhor flexitária, Já né? tá dando um nó na minha cabeça isso aqui. Bom, e o último qual é? A última é que eu trouxe aqui pra gente falar que a gente não é radical, que é a dieta do brasileiro. Aí sim, um bifão a cavalo. Um bifão a cavalo, arroz, feijão e salada. Que delícia. Vou pôr aqui, E aí aqui, assim, Amanda, e como é que é isso? Eu diria que isso é maravilhoso. Eu também acho. Lógico. No meu prato ele fica incrível. Eu acho maravilhoso. Lógico que assim, você talvez tenha que repensar o tamanho das proteínas, igual eu estava falando. Certo. Mas ele tem a salada, ele pode ter legumes. Essa combinação de arroz e feijão gera aminoácidos maravilhosos. E o POF, que é a pesquisa de orçamentos familiar, né, do Brasil, o consumo de feijão, Glória, é uma pena, vem caindo drasticamente ao longo dos anos. Eu acho que por conta dessas dietas, né, que podem ser utilizadas e podem, né, que ficam sem feijão, mas eu particularmente acho bem uma pena, porque assim, se você pensar economicamente, fica viável você ter proteína de arroz e feijão. O nosso feijãozinho, fala sério que ele é uma delícia. Você pode ter uma combinação de menos gordura, Eu diria assim, Amanda, então como é que eu como esse prato? Eu diria assim, come metade do bife e o ovo, por exemplo, divide o PF com alguém, né, e pede uma porção de salada a mais. Aí ficou perfeito, Mas, mesmo. Aquele prato, meu senhor, minha senhora, que tem todo dia na sua mesa, feijãozinho, arrozinho, uma saladinha ali, um ovo, uma carninha, é tudo de bom e funciona. Funciona. É isso. Então, assim, isso também deixar um recado, né? Uns recados finais para as pessoas jantarem, Glória. Porque, assim, eu sei que hoje, ainda mais minha avó, né? Minha avó hoje tá. Ela deve estar assistindo, mas assim, gente mais velha adora jantar lanche. Sim. E aí perde muitos nutrientes. Então, meu pai e minha mãe também. Isso. Então, assim, essa combinação de legume, salada, de folhas, carboidrato, proteína, não sai de moda, né? A gente começou falando de dietas de moda. O que não sai de moda? Eu realmente comer equilibrado, Saúde é um processo que se conquista. Então, se você troca por um lanchinho, como que o lanche pode ser equilibrado? Você tendo salada, você tendo legume, você tendo um carboidrato até e uma porção de proteína. Ô, Mafê, a gente tem aí o pessoal que respondeu a nossa enquete sobre dietas que fizeram e que não deram certo. Daqui a pouquinho a gente vai separar para mostrar para vocês os comentários que apareceram, viu? Ai. Então, assim,
a gente tem aqui o nosso prato, o nosso PF. Agora me fala do jantar. A gente pode jantar uma sopinha, é saudável? Então, pode jantar sopinha, mas a sopa também tem que estar completa, Glória. Então, uma proteína na sopa, pode ser o feijão. Eu até gosto de diminuir proteína animal à noite, tá? Um carboidrato, não um monte de carboidrato, porque esse pessoal põe o macarrão, mais arroz, mais o pão, mais a batata, né? Então, escolher 1 até 2 carboidratos, um monte de vegetais variados na sua sopa e uma folha na sopa, tá? Eu falo que meu karma, meu dharma é fazer as pessoas comerem folha, tá? Porque assim, gente, folha melhora tanta coisa na vida da gente. É verdade. Diminui colesterol, diminui a glicose. Como é que é uma dica, tá? Você pica bem a folha, tempera com azeite e sal e joga a sopa quente por cima. Então segura aqui, que a gente já volta falando sobre essa sopa. Vamos falar também sobre mitos e verdades. Olha, vamos saber agora os mitos e verdades sobre as dietas. A gente está falando de dieta aqui agora. Trouxemos as dietas que não funcionam, as dietas que funcionam, mas tem os mitos e verdades que aparecem por aí. Vamos ver, ó. Comer carboidrato à noite engorda mais do que durante o dia. Mito. Mito? Mito. Tá? 1 grama de carboidrato tem 4 calorias, 1 grama de proteína tem 4 calorias. Olha! Qualquer excedente de caloria vai fazer você engordar. E aí, se você ficar compulsivo porque não ficou satisfeito, você vai começar a beliscar a pipoca, o doce, não sei o que lá. Era melhor você jantar adequadamente, não beliscar nada, do que você ficar comendo compulsivamente depois, que é o que acaba acontecendo, né? Acaba acontecendo. Acaba acontecendo. Vamos lá. Tirar o glúten da alimentação ajuda qualquer pessoa a emagrecer. Mito ou verdade? Em termos, pode ser? Em termos. Em termos, tá? A gente tem hoje muito consumo de glúten e o consumo de glúten, sabe aquilo quando a gente come pão que gruda? Sim. Tá? Aquilo é o glúten, é a molécula que gruda, tá? Aquilo, Glória, pode, pelo glúten, café da manhã, almoço, lanche, tal, você vai fazendo essas camadas no intestino e você vai prejudicando o funcionamento intestinal a longo prazo. Então, esse excesso de glúten pode inflamar muitas pessoas. E uma pessoa inflamada, ela tem dificuldade de perder peso, tá? Então, a retirada do glúten pode ajudar a desinflamar a pessoa, tá? Além do que, a gente tem muita gente intolerante ou celíaca que não sabe que é intolerante ou celíaca, que consumindo glúten tem mal-estar. Então, ainda mais no caso dessas pessoas, a retirada, ela vai se sentir ainda melhor. Ainda melhor, né? Perfeito. Agora, vamos lá, ó. Jejum intermitente é uma dieta que funciona para todo mundo e dieta detox também. Dieta detox, ela é um termo utilizado porque todo dia nosso corpo está fazendo detox, tá? Nosso corpo se livra e se limpa a todo momento, tá? Mas você pode facilitar com alguns alimentos. Eu diria assim, que é uma faxina, sabe? Igual de vez em quando você faz uma faxina na sua casa, você pode utilizar uma dieta detox como uma faxina, tá? Desde que você tenha supervisão. E essa é a minha resposta pro jejum também, tá? Por quê? Porque a pessoa tem, sabe igual criança que a gente vai introduzindo a alimentação? Líquida, pastosa, come normal, tal, tá? Se você pensar, a criança sai do leite materno. O jejum, o ideal seria que a pessoa viesse do jejum para uma alimentação líquida, para uma alimentação mais leve, até ela voltar para o normal. Então, isso funciona muito melhor. E o número de horas que a pessoa se sente bem pode ser orientado por um profissional. É uma boa ideia? É uma boa ideia, mas eu acho que precisa de supervisão. Com supervisão, com certeza. Senão, para de comer, aí volta, come aquele monte de tranqueira, aí para de comer. Isso aí não vai fazer bem de jeito nenhum, não vai, né? Tá? Tem pergunta chegando pra gente. Ó, a Tatiane pergunta o seguinte: qual a dieta mais indicada para perder gordura visceral? Eu não sei o quanto de peso que essa pessoa precisa perder, mas eu começaria aqui, ó, por dieta cetogênica, por Cetogênica. exemplo. Exato. Que é aquela gordura que fica nessa região aqui, Isso, né? Isso, porque assim, a pessoa que está com muita gordura aqui, ela provavelmente está com uma resistência à insulina. Então, o carboidrato ainda vai piorar o funcionamento do pâncreas da insulina. Então, começa aqui, depois você pode vir para aqui, aí você pode ir escolhendo para onde você quer seguir. Tá aí, Tatiane. A Neuza pergunta o seguinte: eu perco proteína na urina.
tem dieta para evitar essa perda? Ela deve estar com ácido úrico elevado. Ela pode até me perguntar no Insta, depois eu dou uma palavrinha com ela, tá? No caso de aumento de ácido úrico, realmente a gente precisa diminuir as proteínas. Então aí é importante que a gente coloque gorduras e carboidratos mais saudáveis para essa pessoa, tá? E ver se ela não está perdendo massa muscular, porque muita gente também começa a perder massa muscular e a gente tem vários exames que indicam isso. Tá aí, isso é importante. Agora, vamos pro resultado da nossa enquete? Bora lá. Dietas que vocês fizeram e que não funcionaram. Tem várias respostas, a gente vai trazer algumas, tá bom? Vamos lá. Primeira, a Mafê tá me falando aqui. Ah, agora apareceu, ó. Ó, a Marzia fala o seguinte: eu amo a dieta da lua e eu como de tudo, só não como a lua porque não alcanço. Essa é a dieta da telha também. Come o que dá na telha. Você já ouviu? A dieta da telha? Come o que dá na telha. É. A dieta da telha, Mar. Também funciona pra você, Marcia. Maravilhosa. Qual é a outra aqui, ó? Da Miriam. Quando eu tinha 21 anos, tomei uma sopa pronta de uma apresentadora famosa. Quase morri de inanição. Tomei por 1 mês e desisti. Minha mãe, vendo a minha apatia, fez um belo bife e desisti. Viva as mães. Olha, não foi minha, não, essa apresentadora famosa. Não fui eu, não. Não. Até porque você é mais jovem do que isso. Ai, gente, vamos para mais uma resposta aqui que apareceu, ó. É da Verena. Já fiz, era adolescente, hoje tenho 28 anos, só comia biscoito, água e sal com água, Verena do céu. Biscoito, água e sal com água? Pois é, e o que eu acho muito ruim é que essas dietas, né, e as redes sociais hoje facilitam muito as pessoas terem alterações de imagem, de percepção e aumentando cada vez mais os transtornos, né? A gente conhecia anorexia e bulimia, hoje a gente tem gente com ortorexia, que é a mania de comer correto, né? Então coisas indo muito pro extremo, né? Que eu acho particularmente muito perigoso. É isso, vamos para mais uma. A Sônia, o que a Sônia escreveu pra gente? Vamos ver. Boa tarde, fiz a do abacaxi. Emagreci porque deu tanta rápida que fiquei sem comer mais de uma semana e fui parar no PS. Nunca mais, Sônia. Olha só, essa você fez também, Eu fiz também, contei. Fiquei com infecção urinária, passando mal, ganhei alergia de abacaxi, essas coisas todas. Com afta realmente é uma dieta, é uma dieta que funciona, porque a gente não consegue comer nada. Mas aí é mais fácil se apaixonar, né? Quem nunca se apaixonou e ficou? Eu acho, não sei se é mais fácil, mas é uma ideia melhor. Qual mais uma? Vamos lá. Tô adorando, gente. Glorinha, adoro você. Ai, Sandra, obrigada. Eu já fiz uma que era para perder a barriga. Suco de limão com chá de gengibre em jejum. Não funcionou. Ela ainda bota Porque eu acho que é importante da gente falar, né, que eu comecei que dieta é estilo de vida, né? Então, assim, será que você é capaz de manter isso por um longo prazo? Né? Eu adoro o chá de gengibre, particularmente acho extremamente termogênico. Agora, tem gente que aumenta a pressão, então também entender que nunca vai ter uma dieta que a da sua vizinha vai caber pra você. É verdade. Né? Não tem isso, a sua cor tá muito boa hoje em você, mas eu fico terrível com essa cor de blusa. Então, gente, a gente entender que o que dá na vizinha não dá na gente. E é importante a gente ter esse aprendizado. Então, ó, nada de dietas malucas, meninas. Vamos fazer a dietinha que funciona. O nosso PFzinho faz parte do nosso dia a dia, tudo de bom. Como é que a gente te encontra nas redes sociais? Amanda.tarica.nutri. Tá aí. Quer falar com a Amanda? Já manda para ela, então, aí as suas dúvidas que responde nas redes, né? Responde e já ajuda a escolher o melhor tipo de dieta. Tá bom, maravilhosa.